Boa tarde, pessoal. Como vocês estão nessa tarde maravilhosa de quarta-feira? Eu espero que esteja tudo bem. Espero que o dia de vocês tenha sido maravilhoso, muito produtivo, cheio de surpresas boas. Hoje, na nossa live, a gente vai falar sobre casais que moram juntos, namoro ou união estável. E, já que é um tema de direito de família, não poderia deixar de chamar outra pessoa que não a doutora Isabela Oliveira, que aqui eu vou chamar só de Isabela, sem formalidades, para conversar com a gente. A Isabela é advogada, atuante na área de direito privado, especializada em direitos de família, sucessões e consumidor. Ela é pós-graduada em Direito Processual e Direito Civil Aplicado, é professora da Faculdade de Direito, é professora de Direito de Família e Sucessões pela Faculdade CEDIL. Seja bem-vinda mais uma vez, Isabela. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Fiamma. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Me sinto muito feliz e honrada e espero de alguma forma poder contribuir aí com essa reflexão sobre a configuração da união estável, se o namoro vai ser união estável, quando que vai ser, como que isso acontece, e espero que a nossa live seja muito boa. Se tiver algum problema na minha live, porque, né, eu tenho essa recorrência, eu devo aparecer pelo perfil do Bruno Lever, tá? Já estou alertando, como eu fiz na live de ontem, que se acontecer, então eu vou para lá. Boa tarde para todo mundo que está entrando. Muito obrigada, Fiamma. Ai, seja bem-vinda, espero que não tenha nenhum problema, mas a gente sabe que o Instagram não tem esses problemas técnicos, né? Sim. Tô vendo muita gente conhecida aqui entrando. Queria saber de onde vocês estão assistindo a gente. Eu sou advogada, eu atuo aqui em Mariana e eu sou especialista em direito imobiliário. A Isabela atua em BH. E vocês, de onde estão assistindo a gente? Contem aqui nos comentários. Vocês estão conseguindo ouvir a gente direitinho? Dá um joinha, quem estiver conseguindo escutar. Está tudo bem? Ah, não esqueça de clicar no coração, porque quanto mais coração sobe, mais pessoas sabem que a gente está fazendo a live, mais pessoas podem entrar para assistir. É mesmo? Olha, tem gente assistindo. Gente, então apertem muito nos corações para que a nossa live consiga atingir cada vez mais pessoas. Doutora Regina, Olha, de São Paulo. Estamos rompendo a barreira de Minas Gerais. Internacional. Que bacana. Isso, Muito legal. direito. Elisângela, olá, tudo bem? Vai apertando o coraçãozinho, hein, gente? De Campo Grande, olha que gente, que bacana, que sucesso. Tô muito feliz. Isso aí, gente. O tema da live de hoje é muito importante, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? Porque a gente está em isolamento social. A recomendação das autoridades de saúde é que todo mundo fique em casa para que evite a propagação do coronavírus, né? E aí, já que é para ficar em casa, muita gente aproveitou e chamou o companheiro para passar esse tempo, essa quarentena, em casa junto. Ah, ainda não caso desse. Vou me citar como exemplo, gente. Ótimo, ótimo. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente também, muita gente quis fazer isso ou fez isso mesmo, né? De convidar o companheiro para passar essa quarentena junto, para diminuir o incômodo, né? E até mesmo para dividir os problemas. Enfim, a gente sabe que não está sendo fácil e ter alguém do nosso lado ajuda muito nesse momento, né? Uhum. Até porque você passa a conviver junto com o seu namorado, isso vai evitar com que as suas chances de transmissão, né? Você não vai precisar de ficar nesse deslocamento. Se você não tem carro, você vai evitar de pegar Uber ou de pegar um transporte público. E muitas vezes, igual você falou, se o casal, e doutora Natália, se o pessoal já mora sozinho, já não vai poder visitar a família, não vai poder ir até os amigos. Então, que pelo menos fique próximo de quem ele ama e do namorado, por que não? E aí, então, o casal começa a misturar um pouco a vida ali, que eles tinham antes separadas, e começa a ter esse convívio mais intenso.
E aí surge essa E dúvida, aí se é namoro ou não é estável. importante a gente distinguir esses institutos, né? Tanto do namoro quanto da união estável, porque a intenção é que a gente blinde o patrimônio do casal, né? Porque enquanto os dois estão juntos ali, não faz tanta diferença e não tem tanto o porquê saber de quem é isso, de quem vai ficar com aquilo, porque eles estão juntos. Mas a partir do momento que há o rompimento da ligação, a gente sabe que a probabilidade de uma das partes ficar muito ofendida, muito ferida e querer se vingar é grande. E aí, a gente vai precisar saber se é um namoro ou uma união estável para a gente dividir esses bens comunicáveis, né? Quais são os bens comunicáveis? Será que existe? Então a gente precisa distinguir esse namoro ou essa união estável para blindar o futuro do Isso, casal, né? exatamente. Tá atrapalhando, só passou uma ambulância aqui. Não sei. Então, Não, tá tranquilo por enquanto. determinados horários, parece que a Guarda Municipal combinou de fazer um manifesto. Então, passam vários carros com sirene ligada. E eles não têm critério, não. Tem dia que na hora do almoço, tem dia que é mais ou menos nesse horário de 5, 6 horas. Então, eles passaram por aqui. Ainda bem que... Doutora Elis, tudo bem? Ah, É, gente. de acordo com a Constituição, a gente a Constituição e o Código Civil, né? Eles falam que para constituir família, a gente pode tanto usar o casamento como a união estável. O casamento é mais fácil da gente identificar, né? Está previsto lá no 1511 seguintes, e vai ser sempre que a gente tiver uma certidão mesmo do cartório de registro de pessoas civis, e é bem tranquilo, porque é uma coisa mais formal. Já a união estável é informal. E a gente só vai ter que o ânimo de constituir família vai estar nos artigos 1723 a 1726. E as características, os requisitos são publicidade, continuidade, e ser uma união duradoura, né? Se a gente consegue distinguir o casamento e a união estável, como que a gente distingue a união estável e o namoro, Isabela? Bom, aí é que entra o problema o problema começa com a subjetividade dos requisitos da união estável. Por quê? Antigamente, havia como requisito critérios objetivos, que era a questão do tempo. Já houve uma lei, que eu não me lembro aqui qual lei, depois eu coloco para vocês, em que o critério era de 5 anos de relacionamento. Mas isso desassistia quem tinha 1 ano, quem tinha 6 meses, quem tinha 2. Então, esse critério foi abolido. Prole comum, mas tem casais que não têm filho por opção, porque não conseguem biologicamente. Então, esse também não é um critério. Então, eles colocaram 3 critérios que seriam união pública, contínua e duradoura, de forma e que ela tenha o intuito de constituir família. Aí, o que a gente tem que ter em mente? Eu fiz uma analogia, eu não sei ciências, mas analogia com o átomo. O átomo ele não é composto de núcleo, prótons e elétrons. O átomo do conceito de união estável ele vai ser o intuito de constituir família. Sempre que a gente for pensar nos requisitos que eu vou abordar aqui, os requisitos para constituir união estável, eles se confundem e muito com o namoro. Principalmente com a figura do namoro qualificado, que eu vou falar depois mais adiante. Então, esse núcleo é o intuito de constituir família. Mas quais são os outros que orbitam por fora? Bom, o STJ, ele divide, ele entende quando ele vai explicar que tem os requisitos essenciais, que são os previstos no Código Civil, que é essa união pública, contínua, duradoura, com o intuito de constituir família, e tem os requisitos acidentais. Esses daí vão ser quando você vai mais a fundo dessa relação. Então, além da gente observar esses requisitos que eu falei inicialmente, também temos que ver se na união tem algum impedimento para que aquelas pessoas pudessem se casar. Porque isso também é um critério para configurar a união estável. A Constituição, no artigo 226, não fala que a união estável ela tem o mesmo efeito que o casamento? Então, se o casamento nós temos que observar regras em que hipóteses em que os nubens, que são os noivos, eles podem ou não se casar, na união estável é a mesma coisa. Então, no namoro, para a gente entender,
A gente cai a ficha aqui, eu tô namorando, eu tenho um namorado ou um companheiro. Então, a gente tem que analisar esses impedimentos que estão no artigo 1521 do Código Civil, que eu não vou aqui abordar um por um, porque esse é tema para outra live, porque muitos geram polêmica. Bom, e aí a gente chega no namoro. O namoro, ele é uma união entre duas pessoas, um relacionamento efetivo, mas talvez tenha até o intuito de formar família, mas no futuro. Porque os outros requisitos que a gente tem na união estável, a gente também enxerga no namoro. Se a gente for imaginar, a relação é pública, contínua e duradoura, ou seja, estabilidade, continuidade e publicidade. Isso existe no namoro. Quando você está com alguém, assume que está namorando, a primeira coisa que a gente faz não é postar uma foto no Facebook, não é escrever... Mudar o status no Facebook. Ou a gente coloca um textão falando, encontrei o amor da minha vida. Isso está tornando público. Quando você vai nos eventos sociais com essa pessoa, estampa a sua face ao lado dela, isso está sendo público. Quando você tem um relacionamento, não precisa critério assim, para ter estabilidade depois de um mês. Não, a partir do momento que você falou assim, olha, você é meu namorado, você assumiu um compromisso com o outro de ter um relacionamento constante, contínuo, que não tem aquelas idas e vindas. Você assume, aí a gente entra também em critérios do casamento que estão no união estável e que pode adentrar no casamento, que são o quê? Os deveres anexos ao casamento, que é a fidelidade, o convívio no domicílio conjugal, mútua assistência, a responsabilidade ali com a guarda e o sustento dos filhos, e um outro requisito, que é o respeito e consideração mútuos. Tem aqui uma colinha que eu coloquei um roteiro para mim não perder, porque às vezes um assunto puxa no outro e aí acaba confundindo. Isabela, só voltando um pouquinho aqui, rapidinho. A gente falou, então, que tanto no casamento como na união estável, o intuito é de construir família. Só que no casamento e na união estável, o intuito de construir família, ele é atual. Nos dois, as pessoas já são uma família, né? Já se consideram uma família. E aí, a família do casamento, ela vai ser uma entidade matrimonial. A família da união estável, ela vai ser uma entidade de convivência, né? Porque é a partir da convivência que a gente vai ter essa família. E o namoro, a gente pode ter também o intuito de constituir família, só que é um intuito futuro. E aí a gente tem o namoro qualificado, que ele vai ter os mesmos requisitos, vai ter as mesmas coisas da união estável, que é união contínua, duradoura, pública, mas ela não tem o intuito atual de constituir família. Esse é o namoro qualificado, né? Isso, não tem aquele núcleo que eu falei do conceito. Sempre lembrar dessa questão do átomo, sabe? Se você não tem aquele intuito de constituir família, se você não enxerga não vou falar companheiro, porque o termo técnico de companheiro é quando está no união estável. Se você não enxerga o seu namorado como seu marido, porque igual se a pessoa começa a falar assim, namora, então tem... Aí quando alguém pergunta, ele é seu marido? Se você começa a falar assim, você está convalidando aquela ideia de que você tem uma família. Se você junto com o seu namorado compra uma cota de um clube, isso a gente já está entrando na esfera dos elementos acidentais que o STJ elenca, e a doutrina também. Se você compra uma cota de clube, você está construindo o quê? Patrimônio comum. Se você usa o cartão de crédito do seu namorado e ele que vive pagando a fatura, talvez, não é isso por si só, mas já é um elemento que pode Conta vir... da Netflix. Oi? Conta da Netflix. A conta do Netflix. Eu já usei coisas assim nas ações que eu já propus. Colocar como dependente no plano de saúde. Isso é um exemplo. Status no Facebook, colocar relacionamento sério. Dependendo das pessoas, olha, meu irmãozinho, finalmente veio me ver na live. Então, colocar esse status também pode ser uma prova, sabe? Então, são várias coisas que a gente vai ter que olhar, mas de acordo com o caso concreto. Nessa questão do namoro qualificado, a gente traz a abordagem de falar o seguinte, que aí entra nesse período da quarentena. Mas é a coabitação. Eu tenho uma união pública, contínua, duradoura. O intuito de formar família ali está para o futuro, mas eu estou namorando,
tô morando com meu namorado. E agora? Tem união estável? A coabitação por si só não é critério para definir união estável. Nem ter filho é critério para constituir união estável. É sempre necessário olhar para o núcleo da relação. Qual que é esse núcleo? O intuito de constituir família. Só que, às vezes, vamos supor que o casal ali mora junto, já as contas já meio que se misturaram, né? As pessoas identificam eles como um casal mesmo. Ali, na cabeça das pessoas é meio que uma família, aqueles dois. E aí você fala assim, nossa, mas aí como que vai ser o critério para distinguir? Assim, os critérios essenciais, os elementos essenciais, eles estão muito semelhantes. E as pessoas, vamos supor que elas já sejam noivas. Será que você está um degrauzinho acima do namoro? Isso aí já poderia ser o seu intuito de constituir família? Já era trazendo ele mais para a atualidade? Então, tem os requisitos, os elementos acidentais. E quais vão ser? Ele vai ser a união dos critérios que a gente falou, que ele por si só não é utilizado para configurar a união estável, mas que, analisado com outros, acumulado com outros, ele sim pode ajudar a fazer essa diferenciação, que é o quê? O tempo da convivência. O tempo, não é se você, mas você falou lá anteriormente que o tempo não era. Mas só que o tempo ele vai ajudar a vislumbrar os requisitos da estabilidade e da continuidade. Então, o tempo, sim, ele é um dos requisitos para ajudar nessa etapa. É como se fosse um checklist. Por exemplo, teve uma decisão recente do STJ em que uma moça que conviveu 2 meses, ela morou 2 meses com um homem, ele faleceu. Ela pediu para reconhecer a união estável póstuma para poder se habilitar no inventário desse rapaz. Só que o STJ falou assim, olha, 2 meses, ele entendeu dessa forma. 2 meses não é um tempo suficiente para que a pessoa tenha um relacionamento realmente estável, para que ela realmente se enxergasse enquanto esposo, enquanto companheiro dessa mulher. Então, ele a afastou. É a diferença quando você traz para o casamento, que é uma instituição formal, daí a certidão de casamento, em que se você, em uma semana, quiser divorciar, pode. Você tem um documento que tem validades, que a lei prevê essa forma para a relação. E é a grande dificuldade das relações fáticas, que seriam a união estável e o namoro. Outro requisito elemento acidental seria a existência de filhos, analisar se tem ou não, construção do patrimônio comum, por isso cuidado quando ter esses exemplos que nós colocamos. Às vezes acha, isso é muito bobo, não, a gente tá junto mesmo, mas como acertou no início, pode ser que, dependendo de como o relacionamento acabou, por se tratar de um relacionamento afetivo e que envolve muito mais emoção do que o lado da razão, travou. Vamos ver se vai voltar. Isa, a live travou para mim. Gente, vocês estão me ouvindo? Isa, a live travou para mim. Voltou? Tá me ouvindo? Mas a Isabela vai sair e entrar pelo perfil do namorado dela, porque teve um probleminha técnico. Ela já tinha avisado ali em cima no início da live, né? Mas enquanto ela não entra, eu vou explicando aqui para vocês de novo o que a gente conversou até agora. E eu tô vendo vocês enviando as perguntas aqui. Tô vendo vocês enviando as perguntas, a gente vai responder todas ao final da live. Todas as perguntas serão respondidas, podem continuar enviando, tá bom? Porque a gente vai responder. Isa? Tá te vendo. Tá me escutando? Então, assim, não. Eu falei que eu ia fazer um resuminho. Tá? Aí, ó. Isa, eu falei que a gente ia fazer um resuminho antes de você voltar a falar, porque aí vai ficando mais didático, tá bom?
Então, retomando lá do início, primeiro a gente falou que casamento e união estável, a gente precisa de ter o ânimo, né, a vontade de constituir família. A diferença do casamento para a união estável é que o casamento é formal e a união estável é informal. E aí a gente chega próximo da união estável e o namoro, porque ambos têm os mesmos requisitos, já que é informal, né? A gente precisa de publicidade, de uma união duradoura e contínua, e o intuito de constituir uma família, que o da união estável vai ser presente e o do namoro vai ser futuro. Então... Ai, meu som tá baixo, peraí. O da união estável, ela vai ser um intuito de constituir família presente, e no namoro, o intuito de constituir família, ele vai ser futuro. E aí a gente tem também dois tipos de namoro. O namoro simples, em que a gente não vai ter essa configuração de publicidade, de tudo mais, de todos que a gente falou, né? Publicidade, continuidade e a relação duradoura. E no namoro qualificado, a gente vai ter publicidade, continuidade, a relação duradoura, com o intuito de constituir família, mas no futuro. E aí, por que é tão importante a gente falar sobre isso agora, nesse momento? Porque na época da pandemia, muitos casais decidiram, muitos namorados mesmo, decidiram passar a quarentena no mesmo lar, dividindo até escova de dente. E aí, quando a gente fala sobre isso, né, de dividir a escova de dente, a gente tem impactos jurídicos nessa relação. E a gente precisa blindar o patrimônio do casal. E para a gente blindar o patrimônio do casal, a gente precisa definir qual é o instituto deles. Não estou te ouvindo mais. A gente precisa... Senão, vai haver uma mistura no patrimônio e a gente não vai saber qual o regime de bens em que essa relação estava inserida. E a Isabela deu até um exemplo aqui, né, de um casal que estava junto há 2 meses, o companheiro veio a falecer e a viúva, né, veio a requerer a união estável para ter direito no inventário, né? Para ser meeira, enfim. E o STJ não reconheceu. Outro caso também, que eu li antes de começar a nossa live, que é até um RESP, né? De um casal que morava no interior, namorados, os dois namoravam, eles foram fazer faculdade fora, e como eles iam fazer faculdade fora, foram morar em cidade grande, os dois decidiram morar juntos para dividir os custos, né? E aí ia ficar mais barato para os dois. O aluguel, comida, luz, tudo ia ficar mais barato. Ou seja, seria uma espécie de república estudantil. O que aconteceu? Esse casal terminou. Um tempo depois, os dois terminaram. E aí, quem saiu mais magoado, não sei se o cara ou a menina, quem saiu mais magoada, veio fazer essa vingança, assim, né? Pedir um reconhecimento de união estável. Mas o STJ, ele não deu a união estável, não reconheceu, porque ele não viu ali o intuito de constituir família. Viu que ali o intuito era dividir os custos. Então, o essencial para reconhecimento de união estável é que haja o intuito atual de constituir família. O de um namoro é o intuito futuro, talvez, quem sabe. E aí a Isabela estava trazendo para a gente alguns dos requisitos que talvez, que já foram, né? Alguns até já foram requisitos, que é igual o do tempo, né? Que antes precisava de 5 anos de união estável para ser reconhecida, 5 anos de união para ser reconhecido como união estável, mas que agora não existe mais. Assim como no namoro, não existe mais o tempo, não existe mais a coabitação. Nem na união estável, nem no namoro, a gente precisa que os dois estejam morando na mesma casa. Nem filhos, né? Nem na união estável, nem no namoro, a gente precisa ter filho. E aí a gente tem uma sociedade que está cada vez mais dinâmica, cada vez mais diversa,
em que a gente pode ter um casal com filho, não, nem um casal, né? Duas pessoas com um filho e que talvez nunca nem namoraram, né? Exatamente, exatamente. Amigos, né, que se juntam e acabam querendo ter uma prole comum. Igual o caso do Gugu, que eles alegam que seria isso, né, para tentar constituir união estável. E eu também já tive um caso de uma cliente. Ela teve um filho com o namorado, mas ela não foi morar com ele. Eles continuaram como namorados mesmo, de se verem final de semana, eventualmente durante a semana eles se encontravam rapidinho. Ele nem participava assim constantemente da vida dela, porque quando você tem um relacionamento mais denso, como a união estável ou o casamento, é como eles falam assim, é como se fosse uma só pessoa. Aí tem essa figura de linguagem, mas é verdade, as pessoas elas começam a se comportar e a fazer tudo pensando de forma conjunta, em dupla mesmo, né? E em prol tanto dos dois quanto da família que eles construíram ou pretendem construir. Então é isso que eles buscam vislumbrar para entender. E quando você passa a morar, vou me citar como exemplo, que eu comecei. Vocês estão me escutando? Então, né? Sim. Ah, que ótimo. Sim. Comecei a falar, sabe? Me citando como exemplo, então. Desde março, o Bruno veio ficar aqui em casa. Então, ele dorme aqui todos os dias. Ele ajuda nas contas aqui de casa. Nós dividimos nossas angústias, nossas alegrias. A gente tem construído projetos juntos. Mas por que que, na minha opinião, ele é advogado, não sei qual a opinião dele, mas acho que é a mesma que a minha. Por que que a gente não tem uma união estável? Não que nosso amor seja menos de que uma pessoa que esteja em união estável, que seja casada. Mas a nossa ideia hoje, a gente está num período que antecede o matrimônio. A gente está num período ali como se fosse um período de reconhecimento, de descoberta, de construção de um relacionamento cada vez mais sólido, para que a gente então possa constituir uma família, possa então efetivamente planejar uma vida conjunta. O fato de eu ter um projeto igual a gente fez o e-book, o fato de a gente ter construído o e-book juntos, não significa a gente construir um patrimônio juntos com aquele intuito de gerar uma renda para os dois, para a gente se autossustentar. Não foi esse o intuito. Tá vendo? Falta um elemento a mais. A gente tem o intuito de casar um dia, mas não é isso que a gente se identifica hoje. Não é dessa forma que a gente passa para as pessoas, apesar de que a sociedade nos reconhece, muitas pessoas falam assim, olha o casal jurídico. Mas nós somos um casal jurídico, mas ainda não somos casados, não somos uma família. Eu ainda sou Isabela, que tem as minhas coisas que eu faço ainda num relacionamento de união estável. Tem que haver individualidade, sim, isso é saudável. Mas a gente não tem ainda aquela mistura de vida comum, sabe? Como tem um casamento. O intuito de construir família no relacionamento de vocês é futuro, né? Não é atual. É algo que a gente planeja para frente. É algo que a gente fala assim, olha, quando a gente casar, vamos fazer assim, entendeu? A gente está planejando, a gente não está já com essa ideia. E as pessoas também conseguem enxergar isso. Aí a gente pensa, então, o que eu posso fazer para solucionar essa questão? Se eu tenho um patrimônio, eu não quero, e eu tenho ou vou começar a construir um patrimônio, o que eu posso fazer para blindar o meu patrimônio? Existe uma saída que é fazer um documento, seja um contrato de namoro ou uma declaração, assim como a Fiamma já falou no feed dela, um post muito bacana, depois vocês correm lá para conferir, tá? Então, o contrato de namoro, ele não tem sido assim aceito de forma unânime pela jurisprudência. Mas existem meios para você fundamentar tanto a constituição dele, tanto a eventual validade dele, caso uma das partes contratantes venha questionar o fato de não ser namoro e sim união estável. Aí vai ser como? Bom, nesse primeiro vamos falar da questão do conteúdo. No contrato de namoro ou numa declaração, você pode colocar cláusulas, desde que você observe os 3 requisitos do negócio jurídico. Quais são eles? O agente tem que ser capaz, ou seja, ele não pode ter qualquer
falta de discernimento que o incapacite para contratar. O objeto tem que ser lícito, tem que ser possível e não pode ser, e tem que ser determinado ou determinável. Além disso, você tem que prever coisas que obedeçam à prescrição legal ou que não sejam proibidas por lei. Por você contratar com o seu namorado para estabelecer como o seu relacionamento de namoro vai ser regido e para declarar que ele não é uma união estável, isso não é vedado em lei. Então, você pode trazer uma cláusula que estipule, olha, o meu relacionamento com o fulano de tal não é uma união estável. E mais, porque pelo critério, através do decurso do tempo, pode ser que seu namoro se transforme em união estável. Isso pode acontecer. Vimos anteriormente que os requisitos são plenamente possíveis de serem observados no namoro, e que pode acontecer isso. Então, o que você já coloca no seu contrato de namoro? Coloca lá uma cláusula de que eventual união estável vai ser regida pelo regime de, vamos supor, vamos dar um exemplo de comunhão, de separação de bens. Então, você coloca essa cláusula lá. E mais, você coloca assim, olha, caso eu e meu namorado adquiramos algum produto, algum bem, alguma coisa, vamos fazer um contrato entre nós dois, estipulando qual é o percentual em que cada um contribuiu. Se não for possível colocar isso no documento daquele bem, por exemplo, se for um imóvel, talvez você consiga verbar isso na matrícula. Mas se você não conseguir, devido à natureza do bem, você então faz um contrato entre você e seu namorado, estipula isso lá no contrato de namoro. Outro grande ponto que vocês podem abordar nesse documento, é a questão dos pets. Muitos casais adquirem pets junto, tem um cachorrinho, e quando se separam, é assim, uma luta, porque ambos nutrem amor pelo animal, já não se suportam mais, não querem convivência, e como que fica? Ou mesmo um fica com o cachorro, o outro não quer ajudar, o cachorro dá um gasto gigante. Como fazer isso? Então, você estipula, coloca como cláusula no contrato de namoro, que eventual término do relacionamento, o animalzinho ficará sob a guarda compartilhada, ou ficará sob a guarda de fulano e ciclano vai contribuir com a questão da alimentação dele, ou com os gastos médicos, enfim. Você pode colocar Isabel, isso. deixa eu voltar aqui rapidinho, só para deixar, né, traduzir tudo que você está falando. A Isabela contou que agora, na quarentena, ela e o namorado dela estão morando juntos. E ela contou que esse morar junto não configura uma união estável, porque os dois não têm o intuito de constituir família agora, mas é um intuito futuro. Mas, se os dois, que são advogados, terminarem, isola isso aí, se acontecer isso e eles entrarem, um dos dois entrarem na justiça para provar, né, para pedir, para provar que aquilo era uma união estável, realmente vai ser muito difícil de mostrar que não era uma união estável, porque como a gente explicou mais cedo, os requisitos são muito parecidos. Então, se a Isabela quiser mostrar que aquilo era uma união estável, ela vai ter fundamento para isso, para requerer essa união estável. E o que ela deu de solução para evitar que essa pessoa venha pedir esse reconhecimento de união estável é o contrato de namoro. Ou o contrato de namoro ou a declaração. E essa declaração ela é feita no cartório de notas. Para o cartório de notas, a lei de registro público diz que ele não tem competência territorial. Então, a gente pode usar o cartório de notas da cidade que eu estou, da cidade que meu namorado está, da cidade que a gente quiser, porque qualquer lugar vai poder servir, né, para que a gente formalize essa união. E eu acho que lá em cima a gente não falou, mas a união estável, ela tanto pode ser registrada também, né, através de uma escritura, como pode ser uma união estável informal, totalmente informal, né? O que vai diferenciar a união estável do casamento é justamente a informalidade, porque ela é uma relação de natureza fática.
e não de natureza instrumental, de proforma, como o contrato de casamento, que é através da certidão de casamento, né? Então, você tem a possibilidade de fazer essa declaração ou contrato de namoro. Só que o que eu vislumbro para poder evitar com que o seu contrato de namoro ele seja questionado a validade dele? O que você pode trazer, pensando já nas teses de defesa, o que você pode fazer na forma para que não haja esse tipo de desconstituição? Além de observar os 3 requisitos do negócio jurídico, agente capaz, objeto ser lícito, observar a forma, você vai falar o seguinte: poxa, para mim estabelecer um regime diferente do legal, qual que é o regime legal? É o da comunhão parcial de bens. Então, para mim estabelecer um regime diferente desse, eu preciso de um pacto nupcial. E esse pacto, qual que é a forma dele? Escritura pública. Então, o meu contrato de namoro, se eu estou estabelecendo ali um regime de bens, que o meu contrato de namoro vai funcionar como se fosse um contrato preliminar, a qual contrato? O próprio pacto antinupcial. Então, eu vou fazer ele no cartório de notas através de uma escritura pública. Ah, e todo cartório faz? Não é todo cartório que faz. Eu já vi que acho que em Goiânia eles não depende do cartório, não é todo cartório que faz. Aqui em Belo Horizonte, alguns cartórios fazem, outros não. Então, você vai ter que buscar aí qual que é o lugar que vai atender o interesse do seu cliente ou o seu próprio interesse. Mas é importante por isso, porque você vai argumentar que se trata de um contrato preliminar, então ele tem que observar a forma do contrato preliminar, que ele tem a validade, tem os requisitos, preenche os requisitos da forma para você tratar do regime diferente do legal, que ele trouxe os elementos do negócio jurídico e mais, você pode alegar que a pessoa que celebrou o contrato com você, ou seja, o seu namorado, ele fez isso na época de boa fé. Então, ele não pode ter um comportamento contraditório se ele questionar isso judicialmente. Então, você vai trazer mais este elemento. Aí ele pode argumentar, mas a gente tinha ali multa assistência, então você vai estar falando, olha, mas no caso da multa assistência, colocamos aqui como cláusula que eventuais ajudas não ensejar em união estável, até porque nossas economias nossas rendas podem oscilar, e quando oscilava, como eu estava próximo de você, eu não ia te desassistir. Eu te ajudei como poderia ajudar um amigo, alguém nesse sentido. Então, dá para construir esse argumento enquanto a jurisprudência não for unânime nesse sentido e nem haver uma previsão legal. Eu acredito que, com o passar do tempo, a autonomia privada ela vem prevalecendo sobre a intervenção do Estado nas relações familiares. Então, pode ser que, no futuro, seja mais tranquila essa questão do contrato de namoro, ou mesmo da declaração, como a FIAMA sugeriu, que seria uma declaração no cartório de notas com 2 testemunhas assinando aquele documento que traz o quê? Mais força. Porque você pode fazer um contrato de namoro, assim como não estava, por um meio particular. Mas só que no meio particular você pode trazer a questão dos vícios da vontade. Inclusive, você fala assim, pô, mas eu amava tanto aquela pessoa, eu não queria perder ela, que eu acabei me sucumbindo e assinando. Então, minha vontade estava viciada. Então, por isso a importância de utilizar o cartório de notas, né, Fiamma? Isso. Agora, eu queria te falar para a gente começar a responder as perguntas que estão chovendo aqui. Vou começar falando sobre a pergunta da Gabi. Conheço de perto, a história de amor dela é maravilhosa. Ela namorou à distância, ela é de São Paulo, e aí ela namorava lá, né? E ela veio estudar aqui na UFOP, em Mariana, e o namorado continuou lá, ela veio para cá, e o que aconteceu? Eles continuaram. Ai, meu Deus, perdi a pergunta. Eles continuaram juntos. Eles continuaram juntos, né? Tá ouvindo? Não, não. Já perguntou da Gabi aqui, peraí que eu vou achar. Mas a história de amor dela é super legal, porque eles namoraram à distância, achei.
Eles namoraram à distância, então hoje eles estão juntos aqui em Minas, né? E isso já, o namoro todo já tem 8 anos e 4 meses. Ela tá falando que ela é noiva há 2 anos e tem 2 anos que eles estão morando juntos. E aí ela pergunta se isso constitui união estável. E aí, Gabi, a pergunta que não quer calar. O seu ânimo, a sua vontade de constituir família, ela é atual ou ela é futura? Hoje, você acredita que a sua vontade de constituir a família com ele é daqui a um tempo ainda, talvez, quem sabe? Ou agora já, vocês já têm uma família? O que vai diferenciar, porque vocês cumprem todos os requisitos, né? Você tem o requisito da publicidade, da continuidade e do relacionamento duradouro, porque 8 anos e 4 meses é muito tempo. E nesses 8 anos e 4 meses, muita continuidade. nesses 8 anos e 4 meses, vocês construíram uma relação, né? Uma relação que é pública, que todo mundo sabe que você está junto com ele. Tem vídeo no YouTube, tem post no Instagram, no Facebook. Então tem essa publicidade. O que vai definir se é uma união estável ou se é um namoro, né? Só um noivado, é o ânimo de constituir família, a vontade. E para mim, é uma vontade atual, né? Então, é uma relação, é uma união estável para você, Isabela. Bom, aí a gente vai ter que adentrar nos outros requisitos acidentais. Por exemplo, tem a questão da mútua assistência. Eles têm a constituição de um patrimônio comum. Então, dificilmente vai conseguir caracterizar apenas o namoro. Dificilmente. Então, Só não tem patrimônio. Já pode preparar para fazer uma união estável, um registro, uma formalização da união estável, porque senão vai ficar na divisão parcial de bens, né? Comunhão parcial. O regime vai ser... o regime legal é que vai ser aplicado. E mais, se o intuito deles era se casar no regime de separação total, nesse período em que eles estiveram no estável, não pode retroagir. Tem uma grande discussão sobre isso. É um ponto que daria para argumentar, mas é um pouco difícil, porque isso acaba prejudicando o direito de quem teria menos patrimônio e que não conseguiria ter acesso de meação ao patrimônio do outro. Então, por isso que é importante. Uma coisa que eu acho que é importante quando a gente está com alguém, tem esse intuito de ter um relacionamento de não estável casamento, é entender sobre o regime de bens. Porque eu vejo muita gente que depois que termina o relacionamento e que cai a ficha que deveria ter escolhido um regime diferente do legal e que acabou se sentindo prejudicado e aí perdeu parte do patrimônio dele sem ele querer. Não era esse o intuito. Eu acho que por não ter tanta formalidade, as pessoas não levam a sério, sabe? Elas não entendem que é uma relação jurídica, sabe? Então elas não pensam assim, nossa, estou vivendo algo que no futuro eu posso vir a perder alguma parte do meu patrimônio, estou construindo bens comunicáveis. Eu acho que as pessoas não têm tanto essa noção, né? E aí vem uma pergunta sobre patrimônio com o outro. Porque isso é um ponto até que pode gerar uma discussão, uma briga. Exatamente. O Aloysio está aqui perguntando para a gente. Oi, Aloysio. O Aloysio foi meu professor. Bem? Oi. Tudo bem? A união estável é considerada um estado civil? Se sim, por que não é aceita em cadastro de trabalho no serviço público? Não é considerado. Mas quando a gente faz a qualificação da petição, a gente coloca vive em união estável. Não, aí você está contando um fato da vida dela. Mas isso não rompe o estado civil de solteiro. Ainda não. Mas, continua sendo? Continua sendo. Você é casado, solteiro, viúvo ou divorciado. Ou separado judicialmente, se acontecer de ocorrer a separação judicial. Mas o fato de você ter união estável não altera o seu estado civil. Isso ainda não foi tipificado. Mas existem cartórios, principalmente, eu tô falando de cartórios porque às vezes você vai adquirir um imóvel, por exemplo. E aí
você precisa da qualificação, porque dependendo. Ah, não, gente, travou de Pode novo. ouvir, pode falar. Travou. Só tá travando, mas pode falar. Isa, parou. Parou. Gente, estou tentando achar todas as perguntas. Toda vez que a Isabela sai e volta, as perguntas somem para mim. Ó, o Aloysio, então, perguntou se é considerado um estado civil. A Isabela falou que não. E ela está explicando que alguns cartórios, né? Alguns cartórios requerem essa qualificação, assim como na qualificação de petição inicial. Eu não sei se tem algum advogado aqui acompanhando a gente que também já reparou isso. Isabela entrou. Isabela, Voltei, gente. Voltou, Tá ouvindo? voltou. Não? Aqui, o Aloysio está falando que ele tem uma união estável hoje e que o estado dele, o estado civil dele conta como divorciado. É isso que eu falei, então. A união estável não altera. Os únicos lugares que você pode. O estado civil que você pode ter é de casado, solteiro, divorciado, viúvo ou separado judicialmente. Como companheiro, você não tem. Mas tem cartórios que exigem você falar, você tem união estável ou não, e se tiver, eles colocam. Mas isso é uma questão, assim, extrajudicial. Se você for na sua petição inicial ou qualquer documento, pode colocar o estado civil dela atual sem ser a união estável. Aí vai ser divorciado, vai ser viúvo, vai ser casado, por exemplo. Vamos supor que constitui a união estável, está casado, mas está separado de fato. Você é casado. Entendeu? Ai, gente, que ótimo ouvir isso, Isabela, porque que ótimo ouvir isso, porque eu tô aprendendo com você. Eu não sabia disso. Para mim, a união, como a gente faz a qualificação, né, na petição, assim, a gente coloca no estado civil a gente coloca união estável. Eu achava que isso já era um estado, né? Mas no frigir dos ovos, na petição inicial, isso não Não faz vai. diferença. Não vai fazer diferença. A Ingrid Alves está perguntando o que é a intenção de constituir família. Se seria ter filhos, morar juntos. E, Ingrid, como a gente explicou lá no comecinho, para ter uma união estável ou um namoro qualificado, a gente não precisa de filhos e nem da convivência no mesmo lugar, né? A gente não precisa disso. A intenção de constituir família é subjetiva, completamente subjetiva. Por isso que é tão difícil de provar, né, Isabel? Eu acho que é uma mistura de tudo isso. É você ter uma vida comum, é você ter projetos com a pessoa que envolve ela na questão da sua constituição de patrimônio, do seu bem-estar de vida. Você imaginar, olha, eu vou trabalhar muito agora, porque no futuro eu quero que nós dois tenhamos uma vida confortável. Eu quero que nós que a gente construa uma casa, que a gente faça viagens e tenha esse conforto mais na frente. Eu quero que você, quando a gente tiver filhos, que você possa ficar em casa, por exemplo, no primeiro ano de vida do nosso filho, para cuidar dele. Isso são vários elementos. Até porque família é uma das coisas até que eu falei esses dias, não existe nenhum conceito para família, então a forma como essa família vai constituir, muito menos. Tudo depende, sabe? São coisas assim que são mais recorrentes na sociedade, que é como se fosse um padrão, assim, não gosto de falar a palavra padrão, mas é que é mais recorrente e que Normal. é mais fácil, é mais usual, mas tudo depende. Eu trouxe uma vez um exemplo numa palestra para falar sobre os deveres do casamento, a questão de vida em comum no domicílio conjugal. O casamento da cantora Simone Simaria. Ela mora no Brasil, o marido dela mora na Itália. Então não existe... Sério, ele é italiano. Não existe uma vida comum, um domicílio conjugal. Porque esse dever, ele em tese não existe nesse relacionamento, ele vai ser menos casamento? Não. Ele seria menos união estável? Uma união estável diferente de outra?
diferente, assim, ela seria mais enfraquecida? Não, não seria. Hoje em dia isso acontece, os relacionamentos à distância. O casamento daquela apresentadora Astrid, ele é assim também. Eu acho que ela, não sei se ela mora em São Paulo, e o marido Eu não dela sabia. na Bahia, uma coisa assim. E ela falou assim, olha, pra mim dá certo assim. Por quê? Eu gosto de ter minha Uhum. vida, minha forma e tudo. Quando você vive junto, acaba sendo difícil essa convivência diária, né? Então ela falou que pra ela funciona assim, ela é casada. Então, assim, E eu acho que existem 10 tipos de família, né? Eu acho que hoje o direito reconhece 10 tipos de família, né? Então é bem amplo para a gente saber isso. É, isso. a Luciana está perguntando assim: o que vocês acham sobre famílias paralelas? Vocês acham que a outra companheira pode ser reconhecida como união estável? Eu acho, Pode, né? não, eu acho que depende, sabe? Isso ainda nem foi votado, acho pelo Supremo, pelo Mas STF. várias decisões reconhecem a outra como união estável, Aí, tanto que não, dividem inventário, vai tudo. depender. Aí o que, que vai acontecer? Depende do caso concreto. Para você distinguir uma relação de concubinato para união estável, você vai ter que saber, por exemplo, a pessoa que se relacionou primeiro, ela sabia daquilo ou não? Era um relacionamento clandestino daquela outra família? Eu acho que assim, se ambas as pessoas sabiam uma da existência da outra, se elas conviviam ali, tinha uma ciência ali daquele patrimônio que ele poderia tá fluindo ali nesses dois ambientes, então sim, poderia. Mas isso ainda é um assunto bem polêmico para quem atua no direito de família, sabe? Porque aí você vai pensar assim, então tá, uma delas resolveu dissolver o união estável. Como que vai ser a minha ação? Ela tem direito do patrimônio que ele adquiriu com a outra? A outra não anuiu disso? Então, qual que é o efeito patrimonial disso? E mais, ocorreu a morte de uma dessas pessoas. Como que fica o inventário? Vamos pôr homem e mulher. O homem que relacionava com as duas mulheres. Uma das mulheres morre. A outra vai poder participar dela também, porque ali era uma família toda junta. Então, é que a figura do poliamor ainda não. Pelo que eu tenho acompanhado e percebido, o direito tem tentado ajudar, né, até Sim, sim. proteger o direito dessa outra família, né? Cada vez mais a gente está saindo daquela coisa do cristianismo, Da influência. do matrimônio. A gente está tentando sair disso e abarcar e proteger os diversos tipos de família. Porque imagina só, desse concubinato teve filho, e aí a gente vai deixar esse filho não ser assistido? Também seria injusto, né? Se a gente parar para Aí pensar assim. isso, a Luiz colocou assim, seria bigamia. Bigamia se você não pode casar mais de uma vez, né? Então, no caso, como a união estável, ela não é o casamento propriamente dito, então poderia essa segunda união, segundo relacionamento, poderia sim ser união estável. Até porque, nossa, gente, de novo, veio. Vocês estão me Não, ouvindo? pode falar, tá indo, tá indo. Pode. Nossa, eu travei numa cara horrorosa. Agora travou. Ah, voltou. Não, não. Tá sem áudio. Gente, eu acho que a gente respondeu todas as perguntas. E se alguém tiver mais alguma, pode mandar. Mas faltam 3 minutos, de acordo com o meu relógio aqui, faltam 2 minutos para a live encerrar, para o Instagram desligar sozinho, né? Então, eu quero agradecer todo mundo que participou aqui com a gente. Tá- Ah, deu. Deu, Não? deu. Deu, voltou. Aqui, Quero agradecer todo mundo que participou aqui com a gente. Foi muito legal esse bate-papo. Toda vez que eu trago alguém aqui para conversar com a gente, que eu trago um especialista aqui para conversar com a gente, eu acabo aprendendo tanto, porque não é a minha especialidade e a gente fala todos os dias de como que é importante contratar um advogado especialista, porque é impossível conhecer tudo. O direito é muito amplo. As leis se atualizam o tempo inteiro. E eu trago a Isabela aqui e eu aprendo tanto com ela. Além de passar conhecimento para vocês,
eu acabo aprendendo junto. E muito obrigada, Isabela, de verdade, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Nossa parceria tem crescido, se desenvolvido cada vez mais e eu fico muito feliz com isso. E que seja a segunda de muitas, né? Isso, muito. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, pela criança. Eu fico muito feliz e muito honrada. Obrigada pela paciência de eu ter que ficar saindo e voltando toda hora. Eu sei que isso é muito chato, acaba quebrando a dinâmica, né, da live. Muito obrigada a todos vocês que participaram, que mandaram pergunta. Muito, muito obrigada por esse carinho, por essa energia. Fico muito feliz. Eventuais dúvidas que vocês tenham, que a gente não respondeu, manda pra gente pelo direct. Eu vou fazer um resumo dos tópicos da live, vou colocar nos stories para vocês. E lembre-se, gente, é importante conhecer sobre regime de bens. É importante entender sobre o seu relacionamento, porque senão a gente cai lá naquela música do molejo. Não era amor, era cilada. E depois a gente paga um preço muito caro por isso. Exatamente. Tô vendo pergunta aqui na nossa conversa, na nossa live. Pode enviar para o Instagram da Isabela. É Isabela Oliveira, ADV. Ela vai responder e ela é uma excelente advogada. Eu super recomendo. Pode ir lá, gente. Um beijo e boa noite. Beijo.